Evangelho. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e, pela manhã, voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. A sociedade em que o Senhor Jesus viveu durante 33 anos era uma sociedade paternalista, patriarcal e machista. Uma sociedade onde a palavra de um menino valia 10 vezes mais que uma palavra de uma mulher. As mulheres, elas eram prometidas em casamento, sem ter direito à escolha de quem ia casar com ela. Por vezes, um homem de 40 anos de idade, quando via que uma mulher estava grávida, e ele era amigo do esposo dessa mulher, ficava esperando que nascesse a filha. Se fosse filha, e este homem de 40 anos já fosse desquitado, ou divorciado, ou viúvo, ou até mesmo solteiro, se nascesse uma menina, por ser amigo do pai da menina, ele já contratava um casamento com o pai. Quando a menina alcançasse em torno dos seus 13, 14 anos de idade, esta menina já ia se tornar noiva deste homem de 40 anos. Se nascesse uma menina, ela já nascia prometida para se casar com um quarentão. Se for a ocasião dela se tornar uma adolescente, já seria um cinquentão e até um sexagenário, um homem de cabelos brancos. E, ao contrário dos meninos, eles eram criados nessa sociedade paternalista, patriarcal e também machista. Eles eram criados com grandes privilégios. Se fosse o primogênito, o primeiro a nascer, ele tinha direito a 60% da herança, ou, dependendo da quantidade de irmãos, até mesmo 70%. Quando este menino alcançava a idade de 12 para 13 anos, já não era mais tratado como um pirralho, era tratado já como um homem. Se fazia uma festa, porque aos 12, 13 anos de idade, a voz do menino engrossa, começam a nascer pelos pelo seu corpo, os hormônios o tiram da infância e o colocam na adolescência, na puberdade. Então, lá nessa sociedade paternalista, 12, 13 anos, o menino era tratado já como um homem. Inclusive, ele tinha maioridade civil e penal.
civil, ele podia falar na sociedade dos homens, e penal, podia responder por crimes dentro da sua sociedade. A palavra de uma mulher valia 10 vezes menos que a palavra de um menino. E essa sociedade paternalista, patriarcal e machista, ela circundava Jesus. Jesus foi inserido nessa sociedade. Para privilégio dele, nasceu homem. E estava cercado com outros 6 irmãos, todos homens, dos quais nós sabemos o nome: José, Judas, Simeão, Tiago. E tinha algumas irmãs do Senhor Jesus, das quais nós não temos nem ideia de qual seja o nome. Só sabemos o nome da mãe de Jesus, Maria, por causa da importância que ela recebeu, gerando o Senhor Jesus. Mas poucas vezes ela aparece na história do Novo Testamento. Poucas vezes. Toda a Bíblia, quando você lê o Novo e o Antigo Testamento, você vê a predominância do homem e a insignificância da mulher, se comparado com a participação do homem. Para vocês terem ideia, 66 livros da Bíblia. Nós temos um livro para Esther, um livro para Ruth e só 2 livros. 64 livros voltados ou escritos pelos homens. Pois bem, nessa sociedade paternalista, patriarcal e machista, aparece a pessoa do Senhor Jesus. E num dia daqueles, logo pela manhã cedo, Jesus ele foi para a igreja. Jesus ele era um igrejólatra. Ele era apaixonado pela igreja. Ele era fanático pela igreja. Ele adorava, ele gostava da igreja. E logo pela manhã, cedinho, 6 horas da manhã mais ou menos, lá estava o Senhor Jesus, na igreja. E ele começou a ensinar, e para 1, 2, 3 pessoas que estavam ali cedo na igreja também. Poucas pessoas frequentam a igreja pela manhã. Então o Senhor Jesus estava ensinando para 2, 3 homens que estavam ali. E nós sabemos que são homens porque na igreja, naquele tempo, não havia possibilidade de homens e mulheres estarem juntos no mesmo lugar, assentados lado a lado. Havia outra divisão. Havia um espaço enorme dedicado para os homens. Eles podiam andar livremente no templo, eles podiam ir a todos os lugares do templo. E para as mulheres existia um átrio, um quintal, um espaço reservado para as mulheres. Então nós sabemos que os poucos homens estavam perto do Senhor Jesus logo pela manhã, 6, 7 horas da manhã. E ele estava ensinando aqueles homens, conversando sobre a palavra de Deus. De repente começam a se chegar escribas, que eram os escritores daquele tempo, e os fariseus, que eram os pregadores daquele tempo. E vão fazendo uma roda em volta de Jesus. O culto parece que vai ser maravilhoso. Logo pela manhã, escribas e fariseus estão aqui, além de crentes comuns, estudiosos estão aqui para ouvir a palavra. Pensa-se que não, de repente Jesus se espanta, porque uma mulher entra no lugar que ela não podia entrar. Ali não era o átrio das mulheres, não era o lugar delas estarem ali. E ainda mais junto com escribas e fariseus, que são os homens da religião. E um deles levanta então a sentença, a acusação. Mestre, nós flagramos esta mulher no leito do adultério. E de acordo com a lei de Moisés, ela não pode mais viver. Deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que nos diz? Logo pela manhã, você preparado para participar de um culto maravilhoso, se preparou e tem uma situação como essa para resolver. Uma mulher à sua frente que passou a noite inteira no leito do adultério. Era logo pela manhã.
esta mulher, ela passou a noite inteira no leito do adultério. Quer dizer, quando foi lá por torno das 8, 9 horas da noite, o amante daquela mulher foi no ponto de encontro e eles, na calada da noite, se encontraram. Foram para a alcova, foram para o escuro, foram para o quarto e lá fizeram o que estavam acostumados a fazer há muitas noites, há muito tempo. A mulher era casada, o homem também deveria ser casado. Onde estava o marido dessa mulher? Não sabemos, ela deu um jeito de escapar. Ela deu um jeito de pular o muro. Não sei se ele estava no campo, com as ovelhas, não sei se ele estava de viagem, fazendo um comércio, podia ser um comerciante, talvez fosse um viciado no jogo e estava na farra, jogando, não sei. Ele não estava em casa durante a noite. E nessa oportunidade, essa mulher, ela arrumou um amante. Quem sabe esse marido dessa mulher não é esse homem de 40 anos que eu disse para vocês, e quando se casou com ela, ela tinha apenas 13 anos de idade, e ele já era um cinquentão. Quem sabe? Já era um homem idoso? Não sabemos. O casamento dela não estava muito bom, parece. Alguma coisa aconteceu que a tornou totalmente infeliz no casamento, insatisfeita com o seu marido, com a sua vida conjugal. Essa mulher, ela foi buscar carinho nos braços de um outro homem, buscar atenção nos braços de um outro homem, satisfação na cama com outro homem. E ela passou a noite inteira satisfazendo o amante. Estava adulterando. Não era a primeira vez. Quando foi por volta das 5 horas da manhã, 6 horas, o cidadão deu no pé. Queimou o chão. Só que à sua porta, logo próximo, estavam ali os hipócritas de plantão. Estava ali a polícia do templo, os moralistas do século, os que não erram, os que não pecam, os que são perfeitos, aqueles que estão acima de qualquer suspeita. E viram quando o cidadão saiu, de mansinho, nada fizeram. Mas assim que a mulher estava se lavando, entraram na casa dela, polícia do templo. Pegaram a mulher seminua. Pegaram a mulher de camisola. Se fosse nos dias de hoje, um baby doll talvez. Sem o menor pudor, sem a menor vergonha. Pegaram aquela mulher e saíram arrastando ela pelas ruas. E a levaram até um lugar que não deveria estar, dentro da igreja. E a mulher descabelada agora, a mulher seminua agora, a mulher um pouco machucada, porque foi arrastada pelos cabelos, foi posta diante do Senhor. E os escribas e fariseus perguntaram ao Senhor Jesus: o que o Senhor diz que nós vamos fazer com essa mulher? Porque nós estamos certos. Na Bíblia diz: não adulterarás. Está escrito. Não cometerás adultério. Está escrito. E também está escrito: se forem pegos em adultério, homem e mulher serão levados até a porta da tenda da congregação. E lá, diante do juiz, homem e mulher, eles serão apedrejados juntos até a morte. E assim tirarás a maldade do meio do teu povo. Está escrito. O que nós faremos? O Senhor Jesus, logo pela manhã, estava preparado para curar os enfermos. Vocês viram no capítulo de número 9, que o pastor Reginaldo leu, que ele curou um cego de nascença. O Senhor Jesus já havia feito muitos milagres até aquele momento. Ele estava preparado para curar cegos, levantar paralíticos. Ele estava preparado para ressuscitar mortos. Ele estava preparado para limpar leprosos. O Senhor Jesus estava pronto para isso. Por que eu sei que Jesus estava pronto? Porque o primeiro versículo do capítulo 8 diz que o Senhor Jesus
foi para o Monte das Oliveiras. Enquanto aquela mulher estava se encontrando com o seu amante, 8, 9 horas da noite, o Senhor Jesus estava subindo para o Monte das Oliveiras. Enquanto ela estava na prática da promiscuidade, o Senhor Jesus estava de joelhos. Enquanto ela estava se deleitando ali na alcova do adultério, Jesus estava clamando por perdão, por misericórdia e por redenção. Estava buscando a presença de Deus. A noite inteira a mulher esteve em pecado. A noite inteira Jesus esteve em oração. A noite inteira a mulher estava em adultério. A noite inteira Jesus estava clamando ao Pai. Da mesma maneira como deu 1 da manhã para aquela mulher, deu para Jesus também. Deu 3 horas para aquela mulher, deu para Jesus também. Deu 5 da manhã para aquela mulher, o amante foi embora, deu 5 da manhã para o Senhor Jesus e ele se aprontou para ir para a igreja. Então os dois se encontraram. E a cena vocês devem imaginar neste momento. Não é uma cena que vocês queiram ver aqui em um culto como esse nessa noite. Vocês já imaginaram? Nós estamos aqui reunidos, eu pronto para pregar para vocês sobre o perdão, sobre a graça, sobre a bondade, sobre o reino de Deus. De repente me entra aqui por essa porta uma pessoa falando: Pastor Rogério, para tudo! Porque aqui está um membro da sua igreja, esta mulher, e eu acabei de passar ali, em frente ao Lamu, e eu peguei esta mulher. Toma, para tudo! Presta aí o seu projetor de imagens aqui. Nós vamos colocar a foto dela. Vai, veja só, ela estava saindo ali do Lamu. Faz alguma coisa, pastor Rogério. Afinal de contas, o senhor conhece a Bíblia? Sabe o que diz o Novo e o Antigo Testamento? E essa mulher é membro da sua igreja. O que o senhor vai fazer? Vocês aí, auditório, iriam achar repugnante. Porque se é membro da minha igreja, poderia ser a minha esposa. Poderia ser a sua irmã. Poderia ser a sua filha, se é membro da sua igreja. E eu, como o exemplo, porque eu tenho que dar o exemplo, se é membro da minha igreja, ou se é da minha família, eu tenho que tomar uma atitude exemplar, correto? E eu conheço a Bíblia, irmãos. Eu já li muitas vezes. E eu já a estudei muitas vezes. E já ensinei também. É exatamente o que a Bíblia diz. Que nós devemos punir exemplarmente quem está dando escândalo para a igreja. Está escrito. Se for um presbítero, então, deve ser repreendido na presença de todos, para que tenham temor. Não deve haver parcimônia. Eu não posso ser parcial, só porque é minha filha, ou meu filho, ou minha esposa. Eu tenho que ser exemplar. Está escrito. E a mulher está diante do Senhor Jesus, e os hipócritas estão ali esperando que o Senhor Jesus, lendo a Bíblia, aplique a lei. Nesse meio tempo, o Senhor Jesus está meditando, ele se inclina e ele está escrevendo. E o pessoal começa a ficar impaciente. Escuta, Jesus, e aí? Agora que é membro da sua igreja, você não prega com a mesma veemência? Agora que é conhecida sua, o senhor não fala nada? Agora o senhor vai adular? Qual que é a sentença? O senhor vai ficar com Moisés ou o senhor vai fazer o quê? Cristo, então, aplica a lei com muito mais severidade do que Moisés. Ele aplica a lei. Todo mundo está com suas pedras na mão? Você não está com a sua pedra ainda? Pega a sua pedra aí, pode pegar, não. É lei que nós queremos? Pega a tua pedra. Eu não quero ninguém sem pedra aqui. Eu quero todo mundo com pedra na mão. Não vem aqui com o negócio de querer ler a Bíblia agora, soprar um hino, nada disso. Todo mundo com pedra na mão. Não é uma adúltera? Não passou a noite toda lá na farra? Enquanto o marido devia estar lá no leito, moribundo, não é verdade? Coitado do marido. Ou trabalhando. Não é verdade? Todo mundo com pedra na mão. Pega a tua pedra aí, irmão Maurício. Eu quero que você com pedra na mão. Pega a tua pedra aí, irmão Jeff. Todo mundo com pedra na mão. Todo mundo. Tá aí com a tua pedra na mão? Levanta para mim ver tua pedra aí. Nossa, que pedra pequena, derruba, pega uma pedra maior aí. Essa pedrinha aí não vai dar nem por encóstiga. Isso sim que é pedra, Diogo. Esse bloco é o que eu gosto de ver. É disso que Moisés estava falando.
O irmão Diogo com um bloco na mão, é disso. E a mulher esfarrapada ali, no meio. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Não valeu a pena. Puxa, não valeu a pena. Onde está aquele miserável que me seduziu? Onde está aquele sem vergonha que me seduziu? Que passou a noite inteira comigo e agora não está aqui para me ajudar, para me defender. Por que ele não está aqui para morrer junto comigo? Porque a lei manda que os dois sejam apedrejados e só eu estou pagando. E nem adianta eu abrir a boca para falar nada aqui, porque eu sou mulher e a minha palavra vale menos do que a de um menino. Qualquer menino de 13 anos aqui tem mais valor do que eu. E o pior não é nada. Eu realmente estava a noite inteira na... não valeu a pena. Vou morrer em poucos minutos. Sociedade totalmente machista, uma mulher acuada por um monte de cães raivosos, leões, e todo mundo com pedra na mão, do menor ao maior. Não só o fariseu, não só o escriba, o menininho também, está louco para dar uma pedrada. O outro já foi aqui no canto assim, ó, já colocou assim no bolso, e ele falou, vou usar o meu estilingue, vou dar bem no piolho. Quero ver o melado descer. E o pai aproveitando e falando, tá vendo aí, ó, o que acontece com essas mulheres safadas da noite? Merece isso mesmo. Todo mundo com pedra na mão. O Senhor Jesus falou, chegou a hora, vamos arrebentar essa mulher. Eu preciso que alguém seja o primeiro. Eu só preciso disso. A primeira pedrada. E precisa ser aquele que dentre vós está sem pecado. Pronto. Pode arrebentar. Estou ouvindo barulhos de pedras caindo no chão. Estou vendo gente aqui derrubando bloco. E o outro guardou o estilingue, rapaz. E começou a esvaziar o pessoal. O pessoal foi saindo. Foi saindo, abandonando a igreja, abandonando o culto. Todo mundo indo embora, aquele monte de pedras ficando. E os acusadores queimaram o chão. O Senhor Jesus volta para aquela mulher. Ela ainda maltrapilha. Eu quero que vocês vejam essa mulher. Ela ainda está machucada porque foi arrastada pelas ruas. Ela ainda está descabelada, despenteada. Ela ainda está desmoralizada porque ela realmente passou a noite inteira no pecado. Estão vendo essa mulher? Estão vendo um monte de pedras que está em volta dela? Uma dessas pedras estava na sua mão, hein? Puxa vida, rapaz. Por que você não tacou a pedra? O que aconteceu? Você é tão certo, você é tão moralista, você enxerga tão bem as coisas. Seu binóculo é tão bom. Quadro branco, tinta preta. O que você está vendo? Tinta preta. Eu estou mostrando o quadro branco. Você é tão bom para ver os erros dos outros. É tão fácil você simplesmente dizer, apontar, corrigir o mundo. Mas por que tua pedra também está no chão? Você tacou a pedra. O que aconteceu? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela foi lá fundo no seu coração. Ela penetrou lá no íntimo da sua alma para dizer, você não está isento de pecados. Você não está inocente, totalmente inocente. É provável que você não seja tão melhor do que essa mulher. É provável que você não seja tão melhor do que essa pedra que está nas suas mãos. Por que a tua pedra agora está no chão? Porque o Senhor Jesus, ele disse, aquele que dentre nós estiver sem pecado, tem o direito, garantido por lei, de acusar e matar o seu irmão e não ficar culpado por este crime. Qualquer um dentre nós aqui que puder bater no peito e dizer, eu estou isento de pecado, não nasci em pecado, não cometi pecado nas últimas 24 horas,
Não cometi pecado durante esta semana. Não nasci em pecado. Meus pensamentos não estão em pecado. Qualquer um de nós aqui que tiver essa propriedade de se achar o santo, o perfeito acima de todas as coisas, pode atacar a pedra que vai ficar impune. Mas nenhum de nós tem essa qualificação. Porque a Escritura nos diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, nenhum mesmo. Todos os homens estão vendidos ao pecado. Nascem em pecado, diz o Salmo 51. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe. E essa é uma realidade universal. Todos nós somos filhos do pecado. Somos gerados no pecado. E nós estamos cercados pelo pecado. Todas as nossas obras, elas já vêm manchadas com o pecado. É uma condição da nossa natureza. Eu sou pecador. O ser humano é um pecador. Aquela mulher que tem 10 vezes menos valor do que aquele menino de 13 anos, aquela mulher é pecadora, mas o menino de 13 anos é pecador também. Aquele que estava na noite lá com aquela mulher a noite inteira adulterando, nem aí para o pecado, ele é um pecador, mas a mulher é pecadora também. Mas o escriba que flagrou a mulher e o fariseu que arrastou a mulher é um pecador também. Aqueles 4 homens que chegaram para ouvir a mensagem no começo do culto, eles também são pecadores. E a multidão que estava em volta com pedras nas mãos, também são de pecadores. E qual que é a prova que nós temos? É que nenhum dos acusadores esteve presente até o fim do julgamento, simplesmente porque todos eram culpados daquele mesmo crime que eles estavam acusando. As Escrituras nos dizem: quem és tu, pois, que julgas o servo alheio? Porque para o teu próprio Senhor ele pode estar de pé, se o Senhor assim o quiser. Nós, na qualidade de homens e de mulheres que estamos no mundo, temos uma obrigação de trazer as pessoas até Jesus, mas não para que elas sejam mortas, não para que elas sejam condenadas, mas sim para que elas ouçam o Evangelho e possam alcançar a redenção que há em Cristo Jesus. Aquela mulher, quando ela foi arrastada da sua cama para a presença de Jesus, ela imaginava consigo mesmo: agora acabou, tudo está acabado, para mim não há mais esperança, para mim não há mais solução, afinal de contas acabou todas as coisas, o que vai restar de mim agora? Eu, mulher, não tenho defensor, ninguém vai ser por mim, meu marido não vai ser por mim, meus filhos não serão por mim, nem o meu pai será por mim, muito menos a minha mãe. Eu sou uma mulher pecadora, ninguém será por mim, e eu estou sendo levado para a igreja, aonde só tem homem, e eu vou ser julgado por um mundo que é homem também. Quem será por mim? Ninguém. E aquela mulher, ela rendeu a própria alma, nenhuma palavra ela disse, desde da cama onde ela foi pega até a presença de Jesus, ela não disse uma palavra em nenhum momento. Somente quando o Senhor Jesus, depois de ter despertado toda a multidão, olhou para ela e lhe perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela então, agora olhando com paz, a igreja estava vazia, as pedras estavam no chão, ela emocionada, estava só ela e o seu juiz. Ela disse: ninguém, Senhor. Irmãos e irmãs, o pecado, ele é um veneno que está dentro da nossa alma. Ele nos corrói, ele nos contamina, ele acaba com a vida. E quando uma pessoa comete pecado, não é simplesmente porque gosta do pecado, é porque é escrava do pecado. A Escritura nos diz que aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero fazer, isso aí eu acabo fazendo. Ninguém peca satisfatoriamente o tempo inteiro, porque até o próprio pecado enjoa. Até o próprio pecado ele enfastia, ele cansa.
Prova disso é que depois que o marido vai embora, depois que o amante vai embora, depois que acaba o efeito do pecado, aquele momento alucinante do pecado, que você está sozinho, você cai em si, a sua consciência te cobra, e você não tem forças para lutar. Você até faz um voto, faz figuinha, você faz promessa, eu vou parar, e você quer começar de novo, mas daqui a pouco está você na mesma prática novamente. Foi engodado de novo, seduzido mais uma vez, arrastado de novo. E se te pegarem no seu pecado, acabou para você, porque de acordo com a ótica humana, nós temos que andar ali na linha o tempo inteiro e não podemos nos desviar. Por quê? Se nos desviarmos da linha para a direita ou para a esquerda, toda a sociedade vai cair matando em nós. Todo mundo. E ninguém quer conceder perdão. Quer até trazer para a igreja. Quer até trazer para Jesus, mas muitas vezes para poder condenar essa pessoa. Para que ela não encontre paz. E a palavra do Senhor Jesus para aquela mulher é a palavra de esperança para você nesta noite. Nem eu tampouco te condeno. Não espere ouvir de mim a sentença da tua condenação. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. O Senhor Jesus, Ele não veio para colocar uma enfermidade na sua carcunda, para você aprender a ser um filho obediente. O Senhor Jesus, Ele não veio colocar tragédias dentro da sua casa, maldição lá no seu armário, para você aprender a ser um crente melhor. O Senhor Jesus, Ele não veio fechar as portas para ver se você dá um jeito de vir para a igreja. O Senhor Jesus, Ele não veio sobrecarregar você com um fardo que homem algum quer levar, porque o Senhor Jesus veio para salvar o que se havia perdido, porquanto os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. O Senhor Jesus, Ele veio para tirar toda a enfermidade, e Ele veio para acabar com toda a maldição, e Ele veio para colocar em liberdade os que estavam cativos, e Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor, e Ele veio para recuperar a ovelha que tinha se extraviado, Ele veio para endireitar a cana que estava quebrada, Ele veio para soprar do pavio que fumegava, Ele veio para ressuscitar o que estava morto, Ele veio para encontrar o que estava perdido, Ele veio para curar o que estava enfermo, Ele veio para alegrar o que estava triste, Ele veio para iluminar o que estava em treva. O Senhor Jesus, Ele veio para perdoar o que está em pecado. Esta é a palavra de boas novas que existe no Evangelho. Você está entrando em comunhão com Deus, e para Deus todas as coisas são possíveis, inclusive a restauração da sua alma, a restauração da sua mente, a restauração do seu casamento, a restauração da sua saúde, a restauração da sua paz. O Senhor Jesus, Ele veio para fazer o que a lei de Moisés não pode fazer. Ele veio para fazer o que a profecia de Isaías não pode fazer. Ele veio para fazer o que o laboratório não pode fazer. Ele veio para você, para te perdoar de todos os seus pecados, seja o que for que aconteça. Acontece que às vezes o encontro com Jesus se dá de maneira trágica. Nem todos vêm até o Senhor Jesus em bons momentos da vida. Nem todos. Nem todos têm o privilégio de nascer dentro de uma família de crentes e receber a palavra desde o berço e ser criado como um evangélico, depois ser batizado e se casar dentro do Evangelho. Nem todos. Nem todos têm a oportunidade de vir para o Evangelho enquanto são saudáveis, enquanto são jovens, enquanto não estão numa cadeira de rodas. Nem todos. Há pessoas que vêm para o Evangelho numa situação trágica. Perdeu um ente querido, a saúde foi embora, as portas se fecharam, está em depressão, foi alcançado pela sociedade que nós vivemos. Nem todos são alcançados em boa hora. E aí? O que resta para você nessa situação? O que resta para você nessa hora? Será que existe demérito para você que vem em má hora e privilégio para aquele que vem em boa hora? Será que você vai valer menos porque você veio das drogas, porque você veio da prostituição,
porque você veio da criminalidade. Será que vai haver demérito para você? Você vai valer menos. Jesus vai fazer menos por você. Ouça o que diz o Espírito Santo. Os escribas e os fariseus ouviram a palavra e não aceitaram, mas prostitutas, ladrões e mendigos, eles ouviram o Evangelho e creram. E a Bíblia diz: os últimos se tornaram os primeiros e os primeiros se tornaram últimos, porque no reino de Deus, ser uma nova criatura é muito mais importante do que alcançar privilégios. Entram adiante de escribas e fariseus no reino de Deus os que têm menos postura. Por isso o Senhor Jesus disse: agradeço a ti, ó Pai, porque muitas coisas boas estão ocultas aos sábios e aos importantes dessa terra, aos entendidos, aos que confiam na sua inteligência, aos que confiam no seu dinheiro, aos que confiam na sua posição, mas o Senhor revela aos pequeninos, porque essa é a vontade de Deus, que todos se façam como as crianças e recebam o Evangelho. Não existe demérito, menos valor para quem vê situações trágicas para o Evangelho, não. Porque ele restaura tanto a um quanto a outro. Todos estão mortos em seus pecados, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Aqueles homens foram embora antes da cena acabar. Aqueles escribas foram embora antes do perdão. Aqueles fariseus foram embora antes do perdão. Aqueles menininhos foram embora antes do perdão. Eles não deveriam ter abandonado a igreja. Eles não deveriam ter saído do culto naquela hora. Deveriam ter jogado as suas pedras no chão e ter ficado ali até o fim para saber o que ia acontecer. E eles veriam quando as mãos de Jesus se estenderam em direção àquela mulher. E disse para aquela mulher: mulher, nem eu tampouco te condeno. E ele veio levantando aquela mulher, e ela veio se colocando em pé, e ela veio arrumando o cabelo, e ele colocando a mão sobre o seu ombro, disse para ela: vai para a tua casa e não peques mais. E aquela mulher saiu agora, não mais uma prostituta, não mais uma adúltera, ela saiu agora uma cristã salva para a glória de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso nós devemos ouvir o Evangelho, e o Evangelho inteiro, não somente uma parte do Evangelho. Nós temos que ouvi-lo até o final, para saber como é que essa história vai acabar. Pastor Luiz, nós temos que ir até o fim, para saber como que essa história vai acabar. Irmã Solange, nós temos que ir até o fim, para saber como que essa história vai acabar. Irmão Luciano, você tem que ir até o fim, para saber como que essa história vai acabar. Não saia do ambiente do culto antes dessa história acabar. Não saia da presença de Jesus antes dessa história acabar. Nós temos que ver o final. Nós temos que ver como que isso vai se desenrolar, porque dentro em breve a história está acabando. Cenas do próximo capítulo, cenas do último capítulo. Jesus Cristo está retornando, Jesus Cristo está voltando, e Ele dará perdão, alforria, libertação, saúde, felicidade e vida eterna para todos que ficarem até o fim, juntamente com Ele. Glória a Deus. Nós temos que ficar até o fim dessa história, para ver como que ela vai acabar. E quando nós vemos o Senhor Jesus pegando na mão das pessoas que não tinham esperança e dando esperança para elas, pegando aquela pessoa que estava em depressão e curando ela e colocando ela em alegria, quando nós vislumbrarmos a grande cena do retorno do noivo, sabemos então que a história está acabada e nós estamos aqui presentes como testemunhas. Amém? Amém. Este é o meu voto em nome do Senhor Jesus, que você receba o perdão como aquela mulher. Receba a restauração da sua vida como aquela mulher. E que você lembre-se sempre que enquanto há pessoas, milhares, que simplesmente pegam em pedras para te condenar, para acabar com você, para te destruir, existe um cujas mãos estão estendidas para te abençoar, para te levantar, para te restaurar. Ele é o seu amigo. Amém? Amém. Vamos aplaudir o Senhor.
Deus. Feche seus olhos. Oh, aleluia. Esta noite o Senhor vai falar do Senhor. A palavra do Senhor, Senhor, vai ser pregada. Eu tenho certeza e convicção que foi